Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Ottoni de Paula, aliado do presidente Jair Bolsonaro, confrontou a atitude de Toffoli e ministros do STF que votaram por anular a delação de Cabral. Ottoni asseverou: decisão imoral e vergonhosa do STF, com participação direta do envolvido no caso, Dias Toffoli, em simplesmente negar a delação de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. A decisão da Suprema Corte, em causa própria, envolvia possíveis recebimentos de propina por Dias Toffoli. Outro sim, o parlamentar salientou: é vergonhoso o próprio fato de o ministro Dias Toffoli, que era interessado no julgamento, ele, na maior cara de pau, participar do julgamento, dando voto contrário à investigação dele próprio. É uma falta de ética, uma vergonha, um desprezo ao cidadão brasileiro que paga os salários desses ministros. É discrepante. Quer dizer que alguém quer me investigar e eu decido, através do voto, se ele vai me investigar ou não. Não tem nenhum limite ético, não tem nenhuma vergonha na cara. Nesta atuada, o congressista advertiu: quero chamar sua atenção. Nós vamos ter agora a renovação de 1/3 do nosso Senado Federal, que é o único colegiado que pode, constitucionalmente, promover o impeachment de um ministro do STF ou investigar um ministro da Suprema Corte. A próxima eleição para o Senado em seu estado terá esse caráter, essa seriedade. Nós precisamos saber em quem votar. Será uma única vaga, não podemos votar em quem tem rabo preso com o STF. Quem tem processos ou participa de algum partido que tem processos na Suprema Corte. Assista. Fala campeã, tudo bem? São 7h14 aqui no meu relógio. Eu dei uma paradinha aqui só para conversar com vocês, algo que eu julgo ser muito importante e que tomou boa parte dos comentários do Twitter, das redes sociais, que foi a decisão imoral, vergonhosa do Supremo Tribunal Federal, com a participação direta do envolvido do caso, ministro Dias Toffoli, em simplesmente negar a delação de Sérgio Cabral, que envolvia o nome do ministro Dias Toffoli. A decisão da Suprema Corte, em causa própria, 7-4, 7 ministros decidiram que a delação de Sérgio Cabral envolvendo Toffoli, que investigaria possíveis recebimentos de propina do ministro do Supremo Tribunal Federal para dar algumas sentenças, e até onde eu soube, em Brasília, havia provas ou indícios robustos da Polícia Federal, indícios consistentes da Polícia Federal, inclusive gravações e documentos que atestavam que o ministro Dias Toffoli realmente poderia estar envolvido em propinas para liberação de sentenças. O próprio Dias Toffoli, enquanto ministro da Suprema Corte lá atrás, já, imagino eu, tendo a informação de que haveria o envolvimento de seu nome na delação de Sérgio Cabral, já havia tomado uma decisão lá atrás de não permitir que a delação avançasse, até que a Polícia Federal, vendo as provas ou os indícios
né, de provas robustas contra o ministro da Suprema Corte, ela então ingressa com esse pedido de investigação. Obviamente que o bairrismo e o protecionismo falou mais alto, disso nós já sabíamos. Agora, duas coisas que me chamaram muito a atenção e é vergonhoso e faz com que a gente tenha vergonha desta atual composição da Suprema Corte do país. Primeiro, vergonhoso o próprio fato do ministro Dias Toffoli, que era o interessado no julgamento, ele, na maior cara de pau, participar do julgamento, dando voto contrário à investigação contra ele próprio. Isso é de uma falta de ética, isso é de uma vergonha, isso é de um desprezo ao cidadão brasileiro que paga os salários desses ministros. É algo discrepante, quer dizer que alguém quer me investigar e eu decido, através do voto, se pode me investigar ou não. Ou seja, eles debocham tanto da população brasileira, eles escarnecem tanto, eles se sentem tão acima do bem, tão acima do mal, que chega a esse ponto de não ter nenhum limite ético, não ter nenhuma vergonha na cara e simplesmente participa do seu próprio julgamento. Isso é uma vergonha. A outra vergonha que eu lamento muito é o ministro Cássio Nunes Marques ter participado desse vexame, estando entre os 7 ministros que votaram para que a delação de Cabral contra Dias Toffoli não avançasse. Eu lamento muito porque Nunes Marques estava entre as esperanças que nós tínhamos para ver uma mudança na Suprema Corte, né? Mas infelizmente está provando que é mais um do mesmo, não é? É mais um do mesmo e que nós não podemos esperar dele nenhum comportamento diferente daquilo que a gente está vendo na Suprema Corte. Aí alguém poderia dizer, mas ficaria complicado. Não, ficaria complicado, tudo bem, e assim mesmo não era complicado, era se ele fosse o voto único, né? 10-1, por exemplo. Não, mas 4 ministros entenderam que não, de que a delação deveria prosseguir, não é? E o que a gente esperava é que entre esses 4 estivesse o ministro Cássio Nunes, não é? Até porque foi uma indicação do presidente Bolsonaro. É óbvio de que o presidente Bolsonaro não tem culpa nisso, né? Ele não é dono do voto do Cássio Nunes, mas infelizmente é uma bala que a gente perdeu, pelo menos é esse o sentimento que eu tenho. É uma oportunidade que a gente tinha de reciclar a Suprema Corte, que eu particularmente perdi a esperança de que nós tenhamos em Cássio Nunes algum início de transformação e de mudança nesse circo antiético, nesse circo da imoralidade que infelizmente tem se transformado a Suprema Corte do Brasil. Quero aproveitar agora e chamar a atenção de você, né? Nós vamos ter agora a renovação de 1/4 ou de 1/3 do nosso Senado Federal, que é o único colegiado, preste atenção, que é o único colegiado constitucionalmente que pode promover o impeachment de um ministro da Suprema Corte ou que pode investigar um ministro da Suprema Corte. Somente o Senado Federal tem esse poder como instância da República.
constitucionalmente falando. Então, a próxima eleição para o Senado Federal, aí no seu estado, e é bom que você propague isso, ela terá esse caráter, ele terá essa seriedade. Nós precisamos saber em quem votar neste próximo ano para o Senado Federal. Será uma única vaga, não podemos votar em quem tem rabo preso com a Suprema Corte, em quem tem processo, em quem participa de algum partido que tem processo lá em cima, não é? Vamos precisar selecionar muito bem, porque durante a eleição o cara diz que vai fazer e coloca o pau na mesa, mas depois arrega quando chega lá. Eu sei qual é a pressão que a Suprema Corte faz no Congresso Nacional. Eu passei por isso já pessoalmente algumas vezes. Você sabe que eu sou o único deputado federal da história da República a ser processado por um ministro da Suprema Corte. Aliás, o único parlamentar a ser processado. Eu perdi para o Alexandre de Moraes, eu sei que eu vou perder sempre. Eu perdi nesta primeira instância, estou recorrendo com os meus advogados daquele episódio em que eu disse que o comportamento dele na Suprema Corte fazia com que eu entendesse que ele tenha se transformado em um lixo do STF, em esgoto moral, em um déspota. Ele se sentiu ofendido com isso e resolveu me processar. Isso é um direito dele, não é? Como eu tenho também a prerrogativa de falar aquilo que eu penso. Então, eu sei o que é passar por essa pressão vinda de lá do Supremo. Tive todos os meus sigilos quebrados. Me lembro que quando eu soube disso, eu desafiei o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que se ele não achasse nada que desabonasse a minha moral, já que ele tinha todos os meus sigilos nas mãos dele, que ele abrisse o sigilo dele por 5 minutos. Eu estava desafiando ele a abrir o sigilo dele por 5 minutos. Bem, isso o Brasil todo acompanhou. E por último, eu vi quão grande é a pressão da Suprema Corte sobre os políticos agora no processo do Daniel Silveira, quando a maioria daquela casa, da Câmara, vergonhosamente ficou de cócoras diante dos interesses da Suprema Corte de manter o companheiro Daniel Silveira preso. Então, minha gente, é isso. Mais um capítulo vergonhoso que nós estamos vendo, que nós estamos assistindo, desse circo imoral que se tornou o STF, e resta-nos ter a esperança democraticamente. Eu sei que tem pessoas que já não aguentam mais e acham que só tem um jeito, a gente fechar a Suprema Corte. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho da democracia ainda é o único caminho de transformação, e esse caminho, não é, democrático, é nós entendermos que precisamos eleger senadores corajosos, senadores com coragem, senadores que não têm rabo preso e que não têm medo de enfrentar nenhum dos tentáculos da Suprema Corte do nosso país. Bem, infelizmente já está escrito esse capítulo, e a delação de Cabral cai por terra, é sepultada para não pegar Dias Toffoli e, quiçá, para não pegar outros ministros da Suprema Corte Federal. Vergonha, vergonha, vergonha. Mas é o que temos para o momento, ok? Se você puder, compartilhe esse nosso comentário. Eu acho que é importante para que outras pessoas entendam o que está acontecendo nesse momento no país. Mas não vamos desanimar, não. Tá difícil, eu confesso que tem hora que bate um desânimo, não é fácil, mas vamos acreditar, precisamos acreditar. Nós não podemos desistir do nosso país em hipótese nenhuma. Um abraço a todos, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você, Deus guarde a sua família.